Quando o Alexandre falou para participar dessa mesa de historiografia brasileira em movimento, né? Enfim, eu pensei em apresentar um pouco a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo, até para brincar um pouco essa ideia do movimento da pesquisa, que vai estar presente aqui no texto, e também pelo próprio objeto que essa pesquisa encerra, que é pesquisar alguns materiais didáticos no século XIX, de uso no Colégio Pedro II, e seguindo esses materiais, né, também problematizar um pouco certas entidades como historiografia brasileira, historiografia francesa, como se fossem entidades fixas, portanto, de produção de materiais ou de um discurso histórico, e tentar encerrar metodologicamente mais como e onde esses materiais circulam, como que eles se ganham novos sentidos a partir de determinados usos. Né? Então, portanto, essa ideia de uma historiografia em movimento mesmo, que não parte de uma priori de uma historiografia brasileira ou francesa, mas tenta ver certas intersecções. Eu preparei aqui um texto, para não me estender mais no tempo, e depois a gente conversa um pouco mais sobre ele. Eu começo aqui com uma breve referência ao conto do Chekhov. Em seu breve conto, intitulado Caso com um Clássico, Chekhov narra os tormentos do jovem Vânia, cujo coração, transido de medo, ora batia acelerado, ora quase estacava de medo, no dia em que devia prestar seu exame de grego. Mesmo tendo suas preces atendidas, de que não lhe fossem sorteados os números cardinais, impronunciáveis e de difícil memorização, o jovem estudante acabou tropeçando na conjugação futura do verbo fero, assim como se atrapalhou nas regras dos acentos de sílabas longas e na enumeração das partículas enclíticas. Seu fracasso acaba por desencadear, como seu medo já anunciava, uma onda violenta de protestos e acusações e reprimendas. Sua tia, que já havia pressentido a desgraça que abateria a família, não deixa também de acusar a mãe de Vânia por ter nutrido esperanças de torná-lo fidalgo, ao invés de encaminhá-lo, como seria natural ou mais verossímil, ao comércio. A mãe, após reverberar sua dor por meio de frases como ruindade de minha vida ou meu torturador, dando dimensão patética ao evento, clama a seu inquilino, homem inteligente e instruído, e que se lava com sabonete de cheiro, que mostrasse a nobreza de seu caráter e que viesse bater no seu filho, já que ela mesma não tinha forças para tal tarefa. Após o castigo, um conselho de família decide, por fim, encaminhá-lo ao comércio. Assim termina o breve e, como sempre, desconcertante conto de Chekhov. O que resulta do clássico nesse conto? A presença do termo clássico no título, longe de ser gratuita, é uma forma de remeter o leitor, logo de início, a uma série de valores que definem os olhos de parte da sociedade russa do final do século XIX. Delicadeza, nobreza, durabilidade, distinção. Valores, por fim, que se sintetizam em nomes e obras oriundos da antiguidade greco-romana, cujo domínio era uma condição para pertencer à fidalguia, ou aos espaços sociais a ela inerentes. Todos esses valores, no entanto, assim como seus nomes e obras, não aparecem no conto senão como sugestão, pano de fundo para a ação narrada. A estratégia narrativa de Chekhov é justamente inverter, sob nova perspectiva, a do jovem Vânia e sua família, aquilo que em isso é sugerido. Os valores, ao final, que são afirmados, se constroem em oposição àqueles valores de pano de fundo: rudeza, violência, repressão, fracasso. Como cronista das pequenas hesitações, angústias e fracassos de personagens ordinários, como descreve Gustavo Naves Franco, Chekhov reforça, por meio dessa estratégia narrativa, seu entendimento de que a complexidade do mundo e dos homens refuta as ideologias unificadoras. Por isso, afinal, o termo caso que singulariza o título, caso com o clássico. Por meio de sua narrativa, Chekhov dá a ver, figura, as diferentes camadas de sentido e as distintas situações através das quais a antiguidade clássica, problematizada, se faz presente, dependendo das distintas disposições sociais nas quais está inserida. Se eu inicio essa apresentação com essa breve discussão do texto de Chekhov, é porque dele retiro a busca das perspectivas que sua narrativa encerra. O tema dessa pesquisa, cujos primeiros resultados eu apresento, diz respeito ao modo como a antiguidade clássica
torna-se presente através do ensino no Brasil oitocentista. Mais especificamente, interroga quais as formas e os usos da antiguidade greco-romana no Colégio Pedro II nas suas 2 primeiras décadas de funcionamento. Longe de querer universalizar determinados usos dessa antiguidade clássica como norma para o Brasil oitocentista, vou me deter a investigar os mecanismos e as situações específicas que regularam seus diferentes usos, recuperando, assim, as diferentes camadas de sentido que lhe foram atribuídas. A forte presença da tradição clássica no Colégio Pedro II já foi sublinhada por diferentes pesquisadores, eu vou citar todos aqui, que destacaram o papel preponderante dos estudos clássicos em seu currículo, ocupando mais de 50% da carga horária dos alunos. Em nenhum desses trabalhos, no entanto, com exceção do Cícero de Souza, no que diz respeito especificamente à retórica, é desenvolvida uma análise mais pormenorizada acerca das formas e dos conteúdos que caracterizam aquela presença. Além do levantamento de livros didáticos e a disposição e organização das disciplinas no colégio, pouco se avançou a respeito da análise de suas narrativas e de seus usos efetivos. A fim de contribuir para uma melhor compreensão desses problemas, faz-se necessário destacar determinados elementos que permitem cercar as expectativas que conformaram os sentidos da presença da antiguidade clássica no Colégio Pedro II. Nesse sentido, eu procuro montar essa apresentação com um cenário em 2 partes. Na primeira, uma breve reconstrução dessas expectativas e das disposições sociais e políticas que orientaram a implementação do colégio e a sua organização pedagógica. Em um segundo momento, analiso alguns de seus materiais didáticos e o modo como a antiguidade clássica era lhe figurada, assim como surgiram, ao final, algumas de suas apropriações e atualizações à vida prática no 800. É necessário lembrar, logo de início, que a agenda política centralizadora promovida pelo regresso passava não apenas pela elaboração de novos elementos identitários expressos em uma língua, uma literatura, um passado comum, através do HGB, através de um projeto literário, mas também, e acima de tudo, pela reprodução de um corpo de letrados capacitado a se tornar herdeiro daquele estado de informação. É com esse objetivo principal que é criado, em 1837, o Colégio Imperial Pedro II, cuja função era normatizar o ensino no Brasil, até então disperso em aulas avulsas e nas mãos de iniciativas privadas. Essa busca por normatização do ensino era fruto, em grande parte, da expectativa de que fosse possível evitar a experiência das 2 últimas décadas, marcada por uma forte instabilidade social e semântica. Em seu discurso de abertura das aulas do Pedro II, Bernardo de Vasconcelos, que é o maior responsável pela criação do colégio e pela escolha dos materiais didáticos e do plano pedagógico, deixava claros os objetivos que aquela instituição deveria seguir. Só assim deixarão receios infundados de tomar a natureza de dificuldades reais. Só assim se evitará o escândalo de estilos arbitrários e, porventura, opostos às providências e às intenções do governo. E a mocidade, de par com as doutrinas, que hão de formar o seu coração e aperfeiçoar a sua inteligência, aprenderá a respeitar as leis e as instituições e conhecerá as vantagens da subordinação e da obediência. Termina a citação. Os regulamentos do colégio, retirados na sua maior parte do modelo francês, como também afirma Vasconcelos, foram escolhidos visando, cito, resistir a inovações que não tenham a sanção do tempo e o abono de felizes resultados, evitando, assim, a esperteza de especuladores astutos e suas promessas de fáceis e rápidos progressos na educação de seus filhos. Percebe-se, desse modo, o quanto o caráter disruptivo do ensino secundário no Brasil tornava-se uma agenda da ação política, vinculada à centralização administrativa e à formação de um ethos comum, voltado a um extrato social específico, destinado a ocupar aqueles mesmos cargos administrativos estatais. A normatização do ensino visava, acima de tudo, garantir um mínimo de homogeneidade na formação de uma classe dirigente, e não necessariamente econômica, esse é um ponto acho que é importante, ofertando-lhe certos códigos culturais que, ao mesmo tempo que o identificavam enquanto um grupo, também serviam como signo de distinção e civilidade. Ainda que as realizações desses objetivos tenham sido limitados, seja pela permanência das aulas avulsas durante todo o Império, seja pelo pequeno número de alunos que efetivamente se formavam, anualmente, tornou-se um caminho natural, a passagem pela instituição e a posterior inserção
no espaço político e administrativo do Estado Imperial. No que diz respeito ao corpo docente, o Colégio Pedro II abrigou um grupo bastante diversificado, desde figuras de pouco destaque no espaço letrado, até escritores notórios, como Gonçalo de Magalhães e Joaquim Manuel Macedo. O modo de ingresso desses docentes era basicamente por indicação, tendo o governo livre poder para as suas nomeações, mesmo após a instauração, em 1847, de um concurso de títulos. A ocupação do cargo, longe de garantir qualquer autonomia financeira ao seu ocupante, mostrava-se bastante frágil, servindo muitas vezes como um trampolim para outras posições. Era comum que a atuação como professor no colégio fosse acompanhada por outras atividades paralelas, como foi o caso, por exemplo, do Justiniano José da Rocha, que acumulava atividades no jornalismo e na política, e Camilo de Montserrat, que após a passagem pelo colégio e de sua formação como humanista na França, assumiu o cargo de diretor da Biblioteca Nacional. O modelo de indicação, as vinculações duplas, normalmente ligadas ao Estado, assim como a fragilidade da posição, também serviam, na ausência de uma escola normal que formasse os professores, tal como, por exemplo, na França, de Guizot, serviam, portanto, essa fragilidade como um mecanismo bastante efetivo de homogeneização e sincronização política do corpo docente. E esse é um ponto que eu volto no final do texto. Essa valorização, portanto, desse critério da educação como signo de distinção de um grupo voltado à administração política, que vai estar encerrado de novo na leitura que eles vão fazer de certas passagens da antiguidade. A divisão das matérias no currículo do colégio, como já foi mencionado, atribuía um lugar de destaque às humanidades, em especial às línguas clássicas, grego e latim. Não me estenderei aqui na descrição detalhada dessa divisão em seus diferentes momentos e reformas. O que me interessa destacar agora é como a presença dessa antiguidade clássica do Pedro II, em sua difusão, tinha um peso maior que a história do Brasil ou a literatura nacional, ao qual, então, começava a ser lentamente tematizado através da retórica e da poética. A tradição clássica se atualizava no currículo, se espalhando em diversas cadeias, através do ensino das línguas antigas, por meio da leitura de autores como Homero, Demóstenes, Cícero, Virgílio, Horácio, Plutarco, entre outros, da retórica, da cadeira de história antiga, tanto a grega como a romana, e mesmo no ensino de língua inglesa, que usava como material a History of Rome de Goldsmith. Desse modo, durante todas as etapas do ensino, divididos em 7 anos, a antiguidade clássica se fazia presente aos alunos do Pedro II como seu principal eixo pedagógico, o que não impediria, contudo, que Torres Homem emitisse, em 1847, um juízo de reprovação sobre a condição dos estudos clássicos na capital. Cito Torres Homem. O latim e a retórica são superficialmente aprendidos por simples extratos e compêndios brevíssimos, o que é o mesmo que o abandono dos estudos clássicos que, entretanto, devem ser fortes e aprofundados, porque são a base de toda a verdadeira educação literária. 2 ou 3 línguas, a cartilha de Genuense, alguns retalhos de Quintiliano, eis de que constam os estudos clássicos na capital, no centro das luzes e da civilização do Império. Eis a instrução preparatória que ela oferece aos que têm que penetrar um dia no santuário das ciências e servir ao Estado nas principais posições políticas e administrativas. Termina a citação. A fala de Torres Homem vem reforçar a vinculação cara a esses letrados entre as luzes e a civilização, cujo centro irradiador deveria ser o Rio de Janeiro. E a ideia é você normatizar o ensino, que você poderia se espalhar pelas províncias, o que acaba também não acontecendo. E o cultivo da tradição clássica, portanto, essa relação entre luz e civilização e cultivo da tradição clássica, entendida como a base da formação pedagógica da boa sociedade. Essa associação entre civilização e cultura clássica, que poderia transitar semanticamente entre lugar de origem e modelo, também designava o domínio da civilidade, entendido como o refinamento dos costumes, como a capacitação para participar da vida política, tal como ressaltado por Torres Homem. Afinal, como sugere Luiz Felipe Silvério em um estudo recente sobre o verbo civilizar, se o verbo civilizar à época designava um processo, ação de retirar o selvagem do seu estado bárbaro, submetendo às leis e à religião da civilização, o termo civilidade, cito Luiz
o Luiz Felipe, servia para distinguir quem verdadeiramente era civilizado no interior dessa cidade. É esta civilidade dentro da civilização que parece estar associado ao cultivo das letras clássicas. Não por acaso, quando da reforma de Couto Ferraz, em 1854, que dividiu o ensino do Pedro II em duas classes, a primeira voltada ao ensino técnico, né, e a segunda de formação integral, boa parte das matérias clássicas foram concentradas nos últimos 3 anos do currículo, destinados àqueles que, diversamente dos alunos do ensino técnico, eram preparados a ocupar as posições políticas referidas por Torrisolano. Reforma que durou poucos anos, diga-se de passagem, não sem suscitar uma espécie de querela entre antigos e modernos nas páginas dos jornais edicentistas, né, entre os defensores da educação clássica e os defensores de uma educação técnica. Mas no que consistia esse ensino? Né? De que forma a antiguidade clássica fazia-se presente aos alunos do Pedro II? Aqui eu chego ao segundo momento do cenário que eu busco montar. No que diz respeito ao ensino específico de história antiga, no qual me concentrarei, foram selecionados para o colégio alguns livros usados no sistema de ensino francês. O Compêndio de História Antiga, de Poisson e Cailly, o Compêndio de História Romana, desde a fundação de Roma até o Império, de Charles Bourgeois, e o Compêndio da História dos Imperadores e da Igreja durante os 4 primeiros séculos, de Eduardo Dumont. Todos esses compêndios foram produzidos originalmente na década de 1830, direcionado aos liceus franceses, em meio à reforma promovida por Guizot, quando ocupava o Ministério da Instrução Pública. O que me interessa problematizar agora, nesse segundo momento, são os horizontes de expectativa que guiaram a produção e a recepção dessas obras. Faltam ainda estudos que permitam precisar quais as lógicas que presidiram, naquele momento, as transferências dos regulamentos e dos materiais didáticos da França ao Brasil. De todo modo, é possível avançar com a hipótese a existência de certas homologias que tornam inteligível esse trânsito. Em primeiro lugar, apesar das muitas diferenças que existiam entre a reforma de Guizot e a política educacional do Segundo Reinado, o mesmo objetivo amplo está colocado: tornar a escola um espaço de produção de um corpo social minimamente homogêneo e ligado ao Estado, evitando os perigos da liberdade e da fragmentação de ensino. No entanto, enquanto para Guizot esse esforço de modelagem social, como denominou Pierre Rosanvallon, privilegiou a escola primária e a escola normal, atendendo a uma demanda de maior massificação do ensino, no caso brasileiro, foi quase todo concentrado no ensino secundário, voltado, como já frisei, à formação de um corpo de letrados destinado a atuar no Estado. Outra homologia que pode ser estabelecida entre esses dois espaços e que vem alimentar a hipótese aqui esboçada de uma leitura cruzada desses manuais é a forte expectativa de consolidação de uma ordem social após períodos de conturbações políticas e semânticas. Se para o caso francês a tarefa consistia, para essa geração do qual Guizot faz parte, em terminar a Revolução, encontrando para isso um equilíbrio entre as diferentes partes da sociedade francesa, para o caso brasileiro, como foi dito, o que motivava a criação do Pedro II era a estabilização social e semântica após os conturbados anos do primeiro reinado e das regências. Do mesmo modo, se para Guizot a ordem social deveria se realizar no equilíbrio entre aristocracia, povo e classe média, a expectativa que guiava a política do segundo reinado, como já salientou Eumar Matos, era o equilíbrio análogo entre plebe, escravos e boa sociedade. O esboço dessas homologias, que devem ser ainda melhor definidas com o tempo, entre esses dois projetos político-pedagógicos, cujas afinidades teriam possibilitado e alimentado aquela transferência, nos leva a indagar agora de que modo a antiguidade clássica teria sido inserida nesses dois espaços, materializando-se naqueles compêndios citados e nos seus respectivos usos. Uma pista para responder essa questão, que sustenta a hipótese aqui esboçada, pode ser encontrada nos próprios escritos de Guizot. Em seu ensaio sobre a história da França, publicado em 1823, Guizot tecia uma leitura da decadência de Roma a partir da destruição da classe média, provocada pelo despotismo imperial. Segundo ele, cito, o grande fato que produziu o sistema imperial e que só explica o fenômeno do qual me ocupo é a dissolução,
a destruição da classe média no mundo romano. A chegada dos bárbaros, esta classe não mais existia. É por isso que não mais existia a nação. Termina a citação. E assim como a destruição da classe média foi fator da decadência, a grandeza de Roma consistiu no frágil equilíbrio conquistado durante a República nas disputas entre a plebe, patrícios e os decuriões, a quem justamente Guizot identificava como classe média, proprietários com participação política. Essa classe média consistia, para Guizot, em um pivô regulador e estabilizador da sociedade, algo que deve-se ressaltar, longe de se resumir ao exemplo romano, permeia toda a narrativa que ele faz da formação do terceiro Estado na França. E não por acaso o subtítulo dessa obra se coloca como uma continuidade da obra de Mably, que eu vou entrar também nesse caso. Não por acaso, é este mesmo enredo sugerido por Guizot, em 23, que parece organizar os compêndios de história de Roma compostos por Rousseau e Dumont no início da década de 1830 para os liceus franceses, e traduzidos em 1840 por Justiniano José da Rocha, quando professor do Colégio Pedro II. Ainda que suas narrativas se caracterizem por uma larga e densa enumeração de fatos, datas e personagens, é possível perceber um esquema que preside a estruturação dos textos. Organizados a partir do binômio já consagrado de grandeza e decadência, o que o texto desenha, em consonância à proposta de Guizot, é a formação de um equilíbrio social durante a consolidação da República Romana e sua posterior dissolução durante o Império, na medida em que a tirania democrática dos imperadores aumentava. A narrativa é clara em demonstrar como os períodos de grandeza romana estavam associados ao equilíbrio das diferenças. Quando este equilíbrio era rompido, seja pela plebe, seja pela aristocracia, períodos de caos se sucediam, como é o caso narrado por Rousseau a respeito dos irmãos Gracos. Eu vou citar uma passagem desse manual para esclarecer um pouco. A Constituição romana estava estabelecida e devia manter-se até o momento em que os Gracos, querendo estabelecer o governo do tribunato, comprometeram o tribunato, governo e a existência de Roma. Mas até essa época fatal, essa Constituição era tão maravilhosamente combinada, os direitos do povo, do Senado e dos magistrados estavam tão sabiamente contrabalançados e achavam na religião do Estado, que prendia tudo a formas invariáveis, tão firme apoio, que nesta época não havia de temer nem os males da anarquia, nem, o que ainda é mais admirável, um povo guerreiro, o flagelo do despotismo militar. No decorrer da narrativa, esses movimentos se repetem, reforçando a visão de um equilíbrio social como condição da ordem da civilização e evitando, assim, os perigos, tanto da anarquia como do despotismo. Este enredo elaborado na França de Guizot não podia deixar de se mostrar rico de significados e ensinamentos para os letrados e políticos brasileiros que então implementavam a educação secundária. E o Marmatos, novamente, já salientou a semelhança que existe entre a leitura histórica de Guizot, marcada pelo equilíbrio social capitaneado pela classe média, e a narrativa empreendida por Justiniano em seu famoso panfleto Ação, Reação, Transação. O mesmo Justiniano, vale ressaltar novamente, que ocupou o cargo de professor de História Antiga no Pedro II e que ficou responsável pela tradução das obras de Rousseau e Dumont em 1840. Em seu panfleto, publicado em 1855, mais do que uma dialética de opostos com a produção de uma síntese final, trata-se, como já mostrou Janotti, da definição e da busca de um equilíbrio entre as forças constituintes da política. De modo mais enfático, essa linguagem de equilíbrio entre liberdade e autoridade, como as forças eternas que moldam a história da vida política, manifesta-se em seu opúsculo, publicado em 1860, intitulado Democracia, Monarquia. Este texto constitui-se como uma peça de defesa contra os ataques desferidos por um artigo publicado no Jornal do Comércio contra o imperador quando de seu retorno às viagens que ele fez às províncias do Nordeste. Justiniano reforça a leitura acerca do passado recente brasileiro já exposta no panfleto de 1855, destacando os momentos de excesso das décadas anteriores e a necessidade atual de um justo equilíbrio. Seu objetivo maior aqui, contudo, não era tanto conformar uma posição política entre os grupos de liberais e conservadores que encaminhavam a conciliação, mas sim
defender o ponto comum da valorização da monarquia constitucional brasileira como a forma de governo capaz de gerar e preservar o equilíbrio social. Em confronto com o artigo do Jornal do Comércio, que trabalhava a oposição entre os conceitos de monarquia e democracia como uma posição correlata entre despotismo e liberdade, Justiniano recorre novamente à tópica do equilíbrio, procurando demonstrar ao mesmo tempo a validade universal e a necessidade histórica brasileira da interdependência entre os princípios democrático e monárquico. Para tanto, não deixa de recorrer em diferentes momentos aos exemplos da antiguidade, seja para acusar a anarquia e a fragmentação das cidades gregas, seja identificando novamente a grandeza e a decadência romana a partir da luta entre a autoridade e a liberdade expressa na luta entre a aristocracia e a plebe. Esses exemplos gregos e romanos mostram ainda, segundo Justiniano, de que modo a monarquia se constitui como um elemento originário do princípio da ordem social, anterior mesmo ao pacto fundamental a que se referia o autor do artigo publicado no Jornal do Comércio. Eu cito Justiniano: abri as páginas da história e vede todas as origens dos povos e das nações. No berço de todas elas achareis a monarquia. Termina a citação. Os distintos processos históricos, tanto das cidades gregas como de Roma, são entendidos a partir de uma maior capacidade que essas sociedades conseguiram de contrabalançar esse princípio monárquico originário com as forças democráticas que ali surgiram. Como ainda afirma Justiniano, usando o passado como uma espécie de laboratório da política, cito: eis o que a história nos diz em todas as suas páginas. Quando assim vemos os fatos, por que nos entendermos com os idealismos das teorias? Na organização da autoridade pública, foi necessário combinar os elementos sociais pré-existentes ao pacto fundamental, foi necessário compensar com as vantagens de um os inconvenientes de outro. A monarquia e a democracia deram cada uma os seus princípios de vida e de prosperidade. Termina a citação. Mais do que entrar nos termos específicos desse debate político no qual o texto se inseria, quero apenas salientar como é possível identificar na tessitura dos seus argumentos o recurso àquela figuração da antiguidade clássica presente nos materiais didáticos do Colégio Pedro II. Nesse sentido, é importante ressaltar que no mesmo ano de publicação desse opúsculo, 1860, Justiniano lançava uma edição resumida daqueles manuais que ele já havia traduzido em 1840. Neste resumo, ao invés do acúmulo de fatos, datas e personagens, o que se destaca é o reforço e, ao mesmo tempo, certas apropriações daquela narrativa mestra organizada, que organizava os livros de Razois e Dumont. Uma diferença que merece ser destacada em relação à narrativa mestra de Guizot e presente em Razois e Dumont, e com isso eu começo a caminhar para o final, é o fato de Justiniano encontrar na classe média romana, os decuriões, chamados por Justiniano cavaleiros, o eixo estabilizador da sociedade, do conflito entre a plebe e a aristocracia. Para Justiniano, esta classe havia tomado para si os cargos lucrativos. Em nome de seus interesses, usava sua influência junto aos proletários, os tribunos, como forma de pressionar o Senado, causando uma série de tumultos e revoltas. No lugar dessa classe financeira, Justiniano privilegia o que podemos chamar aqui de uma aristocracia do espírito, ou, como ele próprio define, os prudentes do Senado. Indivíduos que não se reduzem ou se identificam exclusivamente com nenhum dos grupos em conflito, plebe, aristocracia e decuriões. Estes prudentes do Senado são homens como Cícero, cidadãos virtuosos, distintos pela palavra e pela prudência política. Não por acaso, Justiniano acrescenta em seu resumo, que de resto é bem colado aos manuais originais que ele traduziu em 40, então ele acrescenta uma cena não presente nos manuais, que é uma cena emblemática da morte de Cícero, retirada provavelmente do livro de Plutarco. Eu vou citar então aqui a descrição da morte do Cícero que ele acrescenta no seu resumo. A morte do velho Cícero é uma das páginas mais tristes da história de Otávio e da depravação romana nesses dias fatais, portanto ele está lidando com a decadência. Cortaram a cabeça, cortaram as mãos, levaram-as à fúvia. Esta toma uma agulha de seu penteado e crava diversas vezes na língua eloquente que esmagara seu primeiro marido, Clódio, e seu segundo marido, Antônio,
com o peso da execração devida às suas torpezas. Depois, a cabeça e as mãos de Cícero foram pregadas nessa tribuna da praça pública, onde tantas vezes sua eloquência fora admirada. Virtude, és uma vã palavra. Eis a exclamação derradeira do estoico bruto, exclamação que prova que ideias havia nesse tempo do que era virtude. Termina a citação. Uma das causas da decadência de Roma, nesse sentido, está menos na derrocada da classe média financeira, como em Guizot, do que na corrupção das virtudes, cujos representantes eram homens valorizados por Justiniano como Catão e Cícero. Não por acaso, dois indivíduos pertencentes a famílias tradicionais, não pertencentes a famílias tradicionais romanas e que chegaram ao Senado graças a méritos pessoais. Esta corrupção das virtudes se daria a partir das disputas pelo poder, que resultaria do despotismo imperial, como pela importação da delicadeza dos costumes gregos, que privilegiariam mais a vaidade e o interesse pessoal do que o bem comum. Esta mesma leitura que Justiniano imprime à narrativa dos manuais se atualiza, por fim, em seu opúsculo sobre a relação entre monarquia e democracia. Eu volto para o opúsculo. Ao buscar o elemento social que pudesse servir como estabilizador do equilíbrio entre os princípios democrático da liberdade e o monárquico da autoridade, tal como formados na história brasileira, ele não identifica nem uma aristocracia histórica, inexistente no Brasil, nem uma classe média financeira propriamente dita, mas sim em uma forma análoga e atualizada daqueles prudentes do Senado que já havia apontado e valorizado na história de Roma. Se em Roma, após o período monárquico, esses homens bons se constituíram para ocupar a posição mediadora entre a aristocracia e a plebe, no Brasil, devido à singularidade de sua formação histórica, surgiram para ocupar o espaço de atrito entre a tradição monárquica, por isso que ele fala do anterior ao Pacto Fundamental, manifestação do princípio de autoridade, e os emergentes anseios democráticos, manifestação do princípio de liberdade. Como afirmou Justiniano nesse opúsculo, cito mais um trecho dele, na teoria de que saiu o nosso pacto fundamental entre a Câmara Democrática e o monarca, para abrandar o que alguma vez poderia o embate ter de perigoso, dá-se a existência de uma segunda Câmara, onde o elemento aristocrático tem entrado, para fazer ouvir, se não prevalecer, os seus grandes princípios de estabilidade e firmeza. Aqui, no Brasil, não havendo aristocracia com que se compusesse a segunda Câmara, e sendo, entretanto, indispensável a existência dela, uma feliz inspiração veio nessa segunda Câmara sagrar o consórcio da democracia e da monarquia. Devia o Senado compor-se dos cidadãos mais recomendáveis pela sua experiência dos públicos negócios, pelos serviços que houvessem prestado, pelo merecimento pessoal em relação à prosperidade do país. Assim, ficava substituída, com ampla vantagem, a aristocracia. Termina a citação. Desse modo, após todos esses jogos de aproximação e distanciamento que estabelece entre as conformações históricas produzidas por esses princípios da autoridade e da liberdade, entre antigos e modernos, Justiniano desenha para a história nacional o lugar desse sujeito que era o próprio alvo pedagógico do Colégio Pedro II. Sujeito este formado para ocupar justamente os públicos negócios e prestar os seus serviços ao Estado, reproduzindo assim o ethos de uma classe dirigente e herdando a sua obra. Afinal, uma das características que distinguiam esses homens bons, condição da prudência e da virtude política necessária ao equilíbrio social, era a capacidade justamente de saber ler e reconhecer esses indícios históricos, portanto, uma capacidade de saber ler a história, em relação aos quais a antiguidade clássica não deixava de ocupar um lugar de destaque. Do mesmo modo, a antiguidade clássica, do mesmo modo, a valorização desse repertório histórico, assim como das habilidades necessárias para saber interpretá-lo corretamente, resultava em uma valorização equivalente daqueles responsáveis por seu ensino, como o próprio Justiniano e seus colegas de colégio Pedro II. Portanto, eu volto àquilo que eu tinha destacado anteriormente, como que há um interesse das profissões em valorizar essa forma de capital cultural. Entre os fidalgos de espírito e os jovens vânias, como no conto de Tchekhov,
Se interpunha, portanto, o domínio e a incorporação de um repertório clássico, tanto como forma de distinção entre uns e outros, como também condição para o exercício virtuoso, prudente e eficaz da atividade política. Ao final, como já destacou Didier Foucault, mesmo voltados ao futuro ou inteiramente consumidos em um presente devorador, mesmo desligados de toda preocupação religiosa, raras são aquelas nações modernas que, na ausência de uma devoção cega em relação aos antigos, não fizeram uso de referências antigas para estabelecer sua alteridade. E aqui eu termino meu texto, tentando amarrar esses dois cenários através desses materiais didáticos. Obrigado. Eu queria destacar também, acho que a escolha do tema do evento, Historiografia e Teoria da História, como algo de fato, e aqui no caso dessa mesa, Historiografia Brasileira em Movimento, que aí, em função desse convite, eu voltei um pouco a esse tema, eu estou um tanto quanto afastado da historiografia brasileira, enfim, fui procurar outros temas de pesquisa, mas também foi muito interessante voltar, então estou um pouco afastado de alguns debates, mas enfim, foi muito importante voltar a ele, por considerar que o tema geral de uma história da historiografia tem ocupado um papel muito relevante na agenda dos historiadores contemporâneos, não só no Brasil, mas de uma maneira geral. E acho que ela tem passado por uma série de inflexões bastante importantes. Isso aqui estava no texto, mas eu não vou me alongar, porque o texto ficou um pouco longo. Eu queria só citar dois indícios que me parecem significativos. O primeiro deles, e aí entra um pouco na fala do Júlio, ontem que ele mencionava revistas e a importância das revistas, né, para a conformação da história, da prática historiográfica, mas em 1982 vem à luz o primeiro número de uma revista bastante importante, que é a História da Historiografia, que é sediada no começo na Itália, agora eu não sei direito onde é que ela está, mas enfim, tem uma série de pesquisadores de diversos países que fazem parte dela. E no primeiro número de 82, um historiador francês chamado Charles Olivier Carbonel, ele publica um editorial num tom bastante manifesto, que tinha por título Por uma História da Historiografia. E o Carbonel é um personagem importante na conformação desse campo na França. E nesse manifesto fica muito evidente esse anseio por criar uma legitimidade para o campo da história da historiografia, não só na França, mas num contexto mais amplo, né? Isso em 82. E eu faço um salto, eu pulo para o ano de 2010, quando é criada uma outra revista, e essa é online, chamada Historiografias, revista de História e Teoria, que ela é sediada na Universidade de Zaragoza, e organizada em torno de um grupo de pesquisadores, entre eles Gonçalo Passamar, que no primeiro número que é publicado em 2011, há também um editorial manifesto. E ali, para quem vai acompanhar, já não se trata mais de uma defesa da legitimidade de um campo. Acho que isso é um sinal de que, de uma certa maneira, o campo já passa por um desenvolvimento bastante intenso, por um processo de consolidação, mas a própria prática da história, da historiografia é ali repensada, né? Como se praticar essa modalidade de história nesse contexto muito particular, então eles vão mencionar o fato de a história estar se tornando um objeto de consumo, vão mencionar o papel da memória nos debates contemporâneos, da aceleração dos usos públicos do passado. Então a ideia, nesse caso, é pensar como proceder uma história da historiografia nesse contexto. E acho que no Brasil, para destacar apenas um nome, que é o Valdei, que vem há algum tempo também estabelecendo uma série de artigos bastante importantes, acho que até incontornáveis, tentando sistematizar essa prática, essa modalidade aqui no Brasil, né? Então, revendo as posições de José Honório Rodrigues, Manuel Salgado, inserindo um nome que até muito pouco tempo atrás ficou um tanto quanto esquecido, do Afonso Marx, né? Remontando ao próprio século XIX, apontando ali na obra do Cairu um esboço de uma história da historiografia. Então, acho que repensar, não apenas praticar uma história da historiografia, mas repensar os caminhos dessa prática, acho que é algo bastante salutar e acho que é um pouco o escopo dessa mesa, né? E a minha fala vai um pouco nesse sentido, talvez ela tenha ficado um pouco teórica, um pouco afastada do tema, mas eu espero que não tanto. Então eu parto um pouco dessa constatação de que os historiadores no Brasil, há algum tempo, vêm assumindo uma postura reflexiva, por meio da qual a sua prática é atravessada pelo seu próprio olhar analítico.
e considerando que a postura incita a pensar como coisas correlatas a análise historiográfica e a reflexão epistemológica sobre a história. E a minha proposta aqui é problematizar uma noção teórica que, embora objeto de um uso relativamente difuso, ainda não me parece ter sido satisfatoriamente discutida enquanto um instrumento pertinente para o estudo da história da historiografia. Então, é um pouco teórico pelo fato de eu discutir uma categoria que me parece propícia para essa prática. O caminho que eu proponho seguir, e não é demais salientar que, e aqui ao contrário do Turing, não é um resultado de pesquisa, aqui é quase que um começo muito incipiente, então tem um caráter bastante lacunar ainda, então parte de uma breve tentativa para se definir tal noção e em seguida avaliar rapidamente sua pertinência para o tema de estudos sugeridos para esta mesa, ou seja, o estudo sobre a historiografia brasileira, particularmente aquela situada no período entre 1870 e 1940. Em outra ocasião, eu pude argumentar no sentido de se pensar a escrita ensaística da Primeira República, pelo menos aquela voltada para a interpretação histórica do Brasil, como uma linguagem historiográfica, sugerindo com isso que ela, em sua dimensão performativa, buscava oferecer uma resposta plausível para uma situação singular no ambiente historiográfico brasileiro, a qual se manifestava segundo 3 características gerais. Eu vou apenas enunciar aqui, não teria tempo para me dedicar mais a fundo a ela. A primeira característica seria uma demanda por uma abordagem sintética sobre o passado nacional, distinta daquele modelo de história geral oferecido, por exemplo, na obra de Francisco Adolfo de Van Hagen. Então, a minha hipótese é que a partir da geração de 1870, uma outra história está sendo praticada. A segunda característica é o deslocamento da erudição crítica, né, em função da dimensão teórica, ou melhor, em proveito da dimensão teórica da síntese pretendida, que era buscar, então, essa síntese com o apoio das emergentes ciências sociais. E a terceira característica geral que eu pude sugerir seria, e que os ensaios pretenderiam oferecer uma resposta, né, seria um esforço por se recompassar o tempo histórico com o tempo da nação, o qual era então percebido, não por poucos letrados, como um tempo desordenado que tornava a própria história do Brasil como algo instável. Então, a minha hipótese é que o ensaísmo de caráter histórico pretendia oferecer um outro sentido para a história do Brasil, né? Reordenar esse tempo histórico. Assim, se a noção de linguagem historiográfica, então esboçada, remetia a uma ideia de intencionalidade subjacente à feitura dos ensaios históricos, hoje tal noção, embora ainda a considere útil para o estudo dessa modalidade discursiva em particular, já me parece insuficiente para se problematizar o contexto mais amplo dentro do qual a escrita ensaística se tornou possível, e para o qual ela intentava oferecer uma resposta adequada. Ao tentar analisar uma série de textos prescritivos sobre as formas pelas quais a história poderia ser tanto definida quanto praticada entre as décadas de 1870 e 1940, pude perceber uma pluralidade de formulações que nem sempre obedeciam aos mesmos princípios epistemológicos, o que tornava um tanto mais difícil assimilá-los a partir da noção de linguagem historiográfica proposta. Comecei a indagar a respeito das variadas formas de historiografia que emergiam em um mesmo regime de historicidade e refletir sobre as relações entre regimes de historicidade e regimes historiográficos em determinados momentos históricos. Nesse sentido, a pergunta que me coloco agora, e a qual esse texto ainda está muito longe de oferecer uma resposta satisfatória, pode ser posta da seguinte maneira. Considerando a experiência de tempo singular que marcou a primeira geração republicana, nesse lapso de tempo estendido, né, começando desde a década de 70 do século XIX, que é um momento forte em que os contornos do regime de historicidade moderno se manifestaram de maneira bastante evidente a partir da chamada geração de 1870, num processo que, como o Valdir já mostrou, é anterior, remete à geração anterior, não é? Passando por um importante questionamento já na década de 1920, quando um sentimento de desorientação temporal ocupou a reflexão de um número considerável de autores, como pensar a variedade de respostas historiográficas dadas àquela situação, ou, nos termos aqui propostos, os diferentes regimes historiográficos que despontaram por meio de configurações discursivas variadas naquele momento específico, ou seja, no mesmo regime de historicidade, entre os quais o ensaísmo de teoria histórica era apenas uma modalidade entre outras tantas possíveis. Então, como pensar essa pluralidade nesse contexto? Então, os caminhos para uma resposta adequada passam, assim, por uma breve tentativa de definição do que poderia ser um regime historiográfico,
E aqui eu abro um parênteses um tanto teórico, eu saio um pouco da historiografia brasileira para tentar precisar um pouco essa categoria. Em 1993, em um momento chave na genealogia da noção de regime de historicidade, François Hartog publica, junto com o antropólogo Gérard Leclerc, um dos primeiros textos em que tal noção, esboçada pelo menos 10 anos antes, passa por um esforço conceitual mais bem acabado. Neste texto, uma relação é mencionada, ainda que não plenamente definida, a saber, aquela entre regime de historicidade e regime historiográfico. Naquela ocasião, escreviam os autores, eu cito, o regime de historicidade definiria uma forma culturalmente delimitada, portanto convencional, de relação com o passado. A historiografia seria uma dessas formas, enquanto gênero, um elemento sintomático de um regime de historicidade englobante. Assim, considerando esta como uma acepção mais limitada da noção de regime de historicidade, uma vez que voltada apenas para o tratamento do passado, os autores sugerem a possibilidade de se incorporar à categoria regime historiográfico à linguagem dos historiadores. Mas eles próprios acabam fazendo isso posteriormente. Certamente, regime de historicidade e regime historiográfico não se situam exatamente sobre o mesmo plano, advertem ainda os autores. Contudo, caberia assim indagar quais relações são possíveis de se estabelecer entre um e outro, ou seja, entre as concepções gerais de história e os modelos historiográficos operados pelos historiadores. Investigando em que medida as variadas formas de se escrever história estariam ou não conformadas pelas diferentes modalidades de experiência do tempo, emerge com isso uma questão de fundo, aquela do direito de se estabelecer uma equivalência, ainda que grosseira, entre consciência do passado e consciência histórica, e de se falar de história lá onde faltam, mais ainda que sua escrita, o tipo particular de elaboração intelectual que definiria o gênero, e esta forma específica de interesse pelo passado ligado a ela. Então, essas são palavras dos autores. Por fim, uma indagação ainda mais sensível se impõe. Eu cito novamente. A diversidade de regimes historiográficos ocidentais, supondo-se que ela seja da ordem do fato, traduziria diretamente uma pluralidade de relações social e culturalmente determinadas com o passado? 2 anos após tais considerações, escritas a 4 mãos, soma solo, tais indagações no artigo Tempo e História, Como Escrever a História da França. Em tal oportunidade, das primeiras em que a noção de presentismo passou a fazer parte de forma mais constante do vocabulário do autor, era colocada a indagação sobre as relações entre regime de historicidade e escrituras da história. O Hartog não usava ali mais o termo regime historiográfico. Se a categoria aqui vislumbrada de regime historiográfico não foi ali utilizada, Hartog se esforçava por estabelecer uma relação intensa entre um regime de historicidade específico, o presentismo, e uma forma particular de se escrever a história, da qual a obra Os Lugares de Memória, organizada pelo Pierre Nora, seria um exemplo mais evidente, e que então funciona tanto como um indício de outra relação com o tempo, quanto como uma resposta propriamente historiográfica a esta relação. No livro de 2003, Regimes de Historicidade, Presentismo e Experiência de Tempo, uma olhada rápida permite constatar que a expressão regime historiográfica foi deixada de lado por Hartog, voltando aqui e ali na sua obra mais recente, Crer na História, que é de 2013. Isto não implica em absoluto um abandono por parte do historiador francês da sua preocupação em relação aos princípios que organizam a escrita e o trabalho dos historiadores. Isso me parece que é um pouco a característica da obra do Hartog, né? Por mais que ele insista um pouco nesse diagnóstico sobre a temporalidade do presente, o presentismo, acho que ele nunca perde de fundo a grande questão que é do trabalho dele, pensar a escrita da história, o trabalho dos historiadores. Pelo contrário, ainda que não enunciada, ela se manteve ali, sempre constante e voltada para variadas perspectivas. O que me parece importante indicar é que, se por um lado a categoria não foi atravessada por uma reflexão mais detida, como foi a noção correlata de regime de historicidade, por outro, ela despertou a inquietação sobre suas potencialidades cognitivas. É o próprio Gérard Leclerc quem estabelece uma ligação importante entre tais noções ao elaborar um denso comentário sobre 3 obras de Hartog que se correlacionam por meio da reflexão sobre o tempo, ainda que a expressão utilizada ali pelo antropólogo seja regime de historiografia,
O Lenclue ele publica na revista dos Annales, em 2006, uma resenha densa, bastante extensa também, sobre 3 livros que à época eram recentes do Hartog, que era Regimes de Historicidade, O Evidência da História, e o outro livro que é o Antigos, Modernos e Selvagens. Os 2 primeiros já foram traduzidos para o português. E ali o Lenclue então tenta avançar um pouco mais nessas correlações. Então, para Lenclue, um regime de historiografia é uma maneira especificável sobre a condição de se tomar do alto, de forma geral, e assim oferecendo muitas variáveis do fazer da história. Considerando que, em Evidência da História, que é de 2005, Hartog transita entre modos variados de se fazer história, desde o antigo até o contemporâneo, passando pelo moderno. Então ele vai de Tucídides a Michel de Certeau, passando por Michelet, buscando aprender, a partir das formas pelas quais a história foi escrita em tempos distintos, as maneiras diversas com que a temporalidade foi experienciada e representada, isto é, buscando as diferenças entre os regimes de historicidade. Lenclue sustenta ainda que um regime de historicidade é este pedestal, não necessariamente de mármore, sobre o qual se elabora um regime de historiografia. Alguns modelos de escrita da história são compatíveis com uma ordem tematizada do tempo, até mesmo dedutíveis desta ordem. Outros não são, pois contraditórios com ele. Hartog, ele mesmo já havia sinalizado para essa sobredeterminação, o termo aqui é meu, não é dele, uma sobredeterminação da experiência de tempo em relação à escrita da história, quando afirmava em Regime de Historicidade que a análise ali se focaliza, então, sobre um aquém ou um abaixo da história, como gênero ou disciplina. Mas toda história, qualquer que seja seu modo de expressão, pressupõe, reenvia a, traduz, trai, enaltece ou contradiz uma ou muitas experiências de tempo. Então, quer dizer, entre regime historiográfico e regime de historicidade não é apenas uma relação de complementaridade, né? É possível notar uma tensão, né, segundo a sugestão do Hartog. Com o regime de historicidade se toca, assim, em uma das condições de possibilidade da produção de histórias. Segundo as relações respectivas do presente, do passado e do futuro, certos tipos de histórias são possíveis e outros não. É nesse sentido que Deborah Blocher e Elia Dard sustentaram que a noção de regime de historicidade convida então a reinterrogar a articulação entre estar na história, o fazer da história e fazer história. Não obstante, Hartog já alertou para o fato de que, se há uma ligação evidente entre regime de historicidade e regime historiográfico, ela não é de forma alguma mecânica e carrega em si a possibilidade de despertar um olhar diferenciado sobre o fazer da história, ou, em outras palavras, sobre os regimes historiográficos possíveis. De tais considerações, o que eu gostaria de reter é justamente a riqueza epistemológica desta categoria enquanto um instrumento importante para a noção da historiografia, para a história da historiografia, a qual permite ir um pouco mais além da noção bastante próxima e profícua de operação historiográfica oferecida algumas décadas antes por Michel de Certeau, que naquele momento não articulava de forma mais aprofundada ainda as relações entre escrita da história e experiência de tempo. Talvez isso seja um ponto que o Certeau não estaria preocupado naquele momento. Se nos termos da operação propostos por Certeau, encontramos instrumentos úteis para se pensar o discurso historiográfico na sua tripla dimensão, um lugar, uma prática e uma escrita, um regime historiográfico permite contemplar, além da escrita efetiva da história, um certo entendimento sobre a definição possível do que vem a ser a história, além da demanda por certo modelo de escrita da história. E essa diferença me parece que é significativa, porque há muitos textos prescritivos que procuram dizer o que a história é, o que ela deveria ser, e que a gente não encontra um correlato disso na prática efetiva dos historiadores. Então, fazer uma história da historiografia apenas com esses textos prescritivos não indicaria de fato a história que era praticada, né? Então, acho que trabalhar com esse lapso me parece importante, me parece que aí está uma das possibilidades dessa categoria. Ou seja, se a operação historiográfica nos remete para o centro do trabalho histórico, um regime historiográfico, sem perder de vista a operação que lhe dá sentido, direciona o olhar analítico ao seu entorno, as expectativas projetadas a ela e as suas formas de recepção. Remete ainda à experiência de tempo que torna possível definir as relações entre passado, presente e futuro, se aproximando da ideia da história da historiografia como analítica da historicidade, que é uma das propostas, me parece, mais recentes do Valdem.
mas também as delimitações de ordem teórica e ou prescritiva que não se converteram em textos historiográficos propriamente ditos. Isto é, em discursos articulados pelas determinações de um lugar social, pelos protocolos de uma prática específica e pelas características de uma escrita particular. O esforço de se voltar para o estudo dos regimes historiográficos que se constituem no interior dos regimes de historicidade, mas também nas suas margens, porque eles permitem então a própria crítica ou a ultrapassagem desses regimes de historicidade, tornando possível sua própria problematização e fazendo da história, da escrita da história e da reflexão sobre essa escrita, mais do que um simples indicador da experiência de tempo, um fator constitutivo dessa mesma experiência. E aqui eu me valho da definição do Koselleck, quando ele diz que um conceito é tanto um indicador quanto um fator da realidade. Ele tanto indica a realidade quanto age como um fator, né, nessa realidade. Então acho que essa categoria também tem um pouco essa característica. Então ela oferece esse tipo de ganho teórico. Como Gerard Lenclue já sugeriu, a noção de regime, na acepção assumida por Hartog e voltada para o tema da historicidade, aponta para 3 dimensões significativas. Ela é multifacetada, instável e feita de várias graduações. Creio que os mesmos atributos podem ser projetados para a noção de regime historiográfico, tornando-a mais ampla, ainda que certamente mais imprecisa como outras categorias possíveis. E me veio à mente, e aí eu não tenho condições ainda de compará-las mais a fundo, mas me veio à mente a noção de sistema literário de Antônio Cândido, né? Talvez seria possível pensar sistema historiográfico, ou de campo artístico de Bourdieu, pensando num campo historiográfico, ou algo que o Júlio falou ontem, uma cultura historiográfica. Então, por que, então, por tantos termos possíveis, falar em termos de regime historiográfico? Me parece que, acho que a noção de regime, que ela é mais nova, sem um peso semântico tão grande, né, que talvez tornaria ela problemática, mas a correlação dela com a noção de regime de historicidade me parece que é significativa, porque permite articular então, a escrita da história com a experiência do tempo. E aí tem uma outra noção correlata que merece então também uma atenção, que é, e aí o Claude Calame vai estabelecer essa relação, eu vou pular aqui essa parte, mas a relação entre regime historiográfico e regime de verdade, tal como Foucault foi um dos autores que estabeleceu. Então acho que regimes historiográficos implicam também regimes de verdade particulares, né? Então isso seria importante também de mapear. Em resumo, se a prevalência de um determinado regime de historicidade abre e circunscreve formas variadas de representação da experiência de tempo, falar em termos de regimes historiográficos significa considerar os distintos modos através dos quais tais representações se converteram ou não em modalidades de saber que pretendiam assumir o estatuto de discurso verdadeiro sobre aquela experiência, seja ela voltada para o passado histórico, seja para o próprio presente no qual o saber é produzido. Nas palavras de Claude Calame, pode-se então imaginar que a história, enquanto saber compartilhado, se funda notadamente sobre nossas percepções e nossas maneiras de viver praticamente a história, enquanto passado, mas que este saber é também constantemente remodelado pelos historiadores, com a ajuda de meios de ordem essencialmente discursiva. Assim, se o tema da historicidade remete a uma condição de anterioridade em relação à escrita da história, o intuito de se operacionalizar a noção de regime historiográfico é um tanto mais modesto. Ele pretende focar as formulações discursivas assumidas pelo saber histórico, tanto na escrita efetiva de história, quanto em textos voltados para a reflexão sobre as maneiras que tal escrita poderia ou deveria assumir. Além disso, um regime historiográfico não é objeto de monopólio daqueles a quem é outorgada uma determinada autoridade sobre a escrita da história, ou seja, dos historiadores. Mas é algo compartilhado, seja pela boa convivência, seja pelas disputas intelectuais, com outros indivíduos que se valem de formas discursivas diferenciadas para representar o passado ou o presente. E nesse momento me veio à mente também uma relação muito contemporânea nossa, uma série de trabalhos vem sendo feitos sobre isso, a relação entre os historiadores e os jornalistas. Talvez o regime historiográfico possa também auxiliar até que ponto se compartilha o mesmo regime historiográfico. Voltando brevemente para o ensejo dessa reflexão, isto é, para o saber histórico elaborado no contexto amplo da Primeira República, se não me parece possível afirmar categoricamente que no período aqui compreendido entre os anos de 1870 e 1940 houvesse um regime de historicidade completamente distinto daquele no qual a geração anterior atuou historiograficamente,
talvez seja possível ao menos sustentar, a partir dessas considerações teóricas mais gerais, que outros regimes historiográficos puderam emergir através de uma perspectiva crítica em relação aos modelos assumidos pela geração que fundou o Império Brasileiro e que deu a ele suas primeiras narrativas históricas nacionais. Ou seja, se não houve ali uma alteração brusca nas formas pelas quais o tempo era experienciado, e parece que as demandas sobre a história e sua escrita efetiva já não obedeciam aos mesmos requisitos. O caso que me parece dos mais significativos disso é um necrológio escrito por Capistrano de Abreu por conta do falecimento de Van Hagen. Nele, o sábio cearense como que enterra, uma vez mais, o historiador imperial, ao desenhar com traços fortes o contorno do autor ideal, segundo os critérios que então eram demandados para a escrita da história, os quais não encontraram eco na pena do Sorocabana. O Capistrano faz todo um elogio para o Van Hagen, mas ao mesmo tempo ele está desconstruindo o Van Hagen ali. O ano era 1878 e Capistrano ainda solicitava, o ano era 1878 e Capistrano assim solicitava ao bom historiador, e eu cito ele, que ele, guiado pela lei do consensus, mostre-nos o racional de nossa civilização, aponte-nos a interdependência orgânica dos fenômenos e esclareça uns pelos outros. Arranque das entranhas do passado o segredo angustioso do presente e liberte-nos do imperismo crasso em que tripudiamos. Capistrano demandava aqui uma história orientada por uma perspectiva que à época se definia como filosófica. É um termo que, enfim, não era dessa geração, era bem anterior. A qual, mais do que a sucessão empírica dos fatos na cronologia histórica, intentava alcançar as leis lógicas dos seus encadeamentos, permitindo vislumbrar, para além da visibilidade dos acontecimentos, o sentido oculto que formava deles um todo racional passível do estudo científico. E aqui não me interessa muito se Capistrano estava certo ou não no parecer que ele faz de Van Hagen. O que me interessa é essa demanda por uma outra história que se manifesta nesse necrológio. E acho que muitos críticos à época e críticos posteriores foram sinalizar que o Capistrano também não realizou essa história que ele pretendia, que ele prescrevia. A essa história filosófica proposta por Capistrano, Silvio Romero, em sua reação contra o romantismo, iniciada em 1870, acrescentava um termo importante. Tratava-se então, para a escrita de uma outra história da literatura brasileira, de se projetar o criticismo naturalista anglo-germânico, que são os termos dele, para o estudo dos fatos e dos processos literários do passado. Nas palavras do polemista sergipano, afastando-se consideravelmente da tradição dos florilégios e parnasos que caracterizava parte das histórias literárias nacionais, eu cito ele, um conhecimento que, se não generaliza, fica improfícuo e estéril. E assim a história pinturesca deve levar à história filosófica e naturalista. Se a busca por um sentido dentro do movimento da literatura brasileira, assim como o foco na ideia de povo, como definidor dos princípios organizadores de uma história literária, podem ser encontrados tanto na obra de Romero, quanto no ensaio proposto por Gonçalves de Magalhães, na geração anterior, publicado em 1936, as referências subjacentes em ambas as empreitadas são consideravelmente distintas. Né? A matriz teórica do Romero é bastante distinta da do Magalhães. Se Capistrano e Romero indicam um afastamento que a chamada geração de 1870 manteve em relação à produção historiográfica da geração anterior, nas duas principais modalidades de escrita da história naquele período, então uma história geral e uma história literária, José Oiticica estabeleceu o corte em relação a um dos principais textos prescritivos da historiografia imperial, isto é, a premiada monografia de von Martius, publicada na revista do IHGB em 1845. Como um título homônimo ao do naturalista bávaro, o educador e anarquista republicano, catedrático de língua portuguesa no Colégio Pedro II, publicou na Revista Americana, em 1910, o seu próprio Como se deve escrever a história do Brasil. Suas palavras não são nada amenas. Eu cito ele, e aqui ele está se referindo ao von Martius. Conquanto os seus conselhos sejam de todo o ponto excelentes, tenho que não bastam para constituir o arcabouço completo da nossa interessantíssima história. Sobretudo, Martius não sistematiza, não submete as suas ideias a um plano geral de filosofia histórica, de cujos princípios desça a exata interpretação dos fatos particulares. Com um linguajar ainda naturalista, mas voltado não mais para a biologia, mas sim para a mecânica,
sugere que a ciência da história deveria voltar-se para a tensão entre forças oponentes e concorrentes nos fatos humanos, pois é justamente aí que residiria o movimento próprio da história. O que convém destacar aqui, nessa breve retrospecção, é o fato de que, se não há uma ruptura efetiva no regime de historicidade dentro do qual Van Hagen e Capistrano, Gonçalves de Magalhães e Silvio Romero, von Martius e Oiticica elaboraram suas formulações sobre a história, creio que entre eles uma profunda diferença dos regimes historiográficos tomou lugar. Não é o caso aqui de precisar os contornos específicos de tais regimes, até porque eu não teria condições ainda. Apenas constatar suas diferenças e apontar para a viabilidade do uso da categoria para dar conta de situações em que protocolos variados de escrita são mobilizados, mas também em que demandas e expectativas, ainda que não efetivadas de fato, orientam as formas pelas quais a história pode ser escrita e pensada. As linhas aqui apenas esboçadas carecem ainda de um desenvolvimento de uma precisão conceitual cujas pesquisas que as originaram ainda não foram capazes de oferecer. Mais do que isso, é preciso ainda respaldar essas considerações com uma atenção mais detida sobre as fontes, para que a partir delas aquele desenvolvimento e aquela precisão possam ser efetivamente elaborados. Por agora fica como sugestão a potencialidade epistemológica da categoria aqui discutida. E se as críticas forem muito contundentes, eu abandono ela hoje mesmo, então não tem problema. A qual permite ainda definir um campo de análise ou uma agenda investigativa propícios para uma história da historiografia brasileira, considerada aqui como o estudo dos múltiplos regimes historiográficos em suas relações com experiências de tempo variadas. Ou seja, o olhar sobre os regimes historiográficos permite, então, colocar a historiografia brasileira em movimento. Muito obrigado pela atenção e paciência.